Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, gente. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Você que nos acompanha todas as quintas-feiras, às 19 horas, tem um episódio inédito aqui para você. Mais uma vez na presença do meu co-host, grande Pastor Ronaldo. Tô aqui feliz e animado, Gabriel. Isso aí. Esse podcast Liderando com Fé é super de Deus. Super de Deus. Por quê? Porque tem convidados que são excelentes, demais, né? Excelentes. E a convidada de hoje, bom... A gente vai falar já. Mas olha, você viu aí no começo desse episódio, passou todos os nossos apoiadores, patrocinadores. A gente quer agradecer eles todos que fazem esse projeto aqui permanecer, levar essas histórias de todos os líderes que a gente traz aqui. Eu tenho certeza aí que tem impactado a sua vida. E olha, eu já quero te pedir o seguinte, já pra gente começar. Deixa aquele like aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse podcast. Já encaminha aí, compartilha, né? Com o pessoal lá da empresa, do trabalho, o pessoal da igreja, enfim, com todo mundo. Pronto. Que você quer, enfim, impactar aí a vida dessa pessoa. Também não deixa aí um comentário, né? Deixa um comentáriozinho aí, o que você tá achando, alguma pergunta. Isso ajuda muito o algoritmo a espalhar essa mensagem, beleza? Então fica até o final com a gente que vai ser um bate-papo muito legal. A gente tá aqui recebendo hoje a Adriana Sato. Dri, muito obrigado aí pela sua presença aqui, viu? Boa noite. Isso. Muito bom o convite, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por terem me convidado. É isso aí, é um prazer pra gente. Vai ser demais esse bate-papo aqui, promete, né? Promete. Bom, Dri, assim, pra quem tá vendo, que talvez não te conheça, conta um pouquinho da nossa história. Dá pra ver que o seu sotaque é um pouquinho diferente aqui dos campograndenses. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Sim, eu sou mineira. Sou de Varginha, da terra do ET. Ninguém esquece isso de jeito nenhum. Você falou Varginha, já vem, né? Eu estou aqui em Campo Grande tem 11 anos. Eu me formei em medicina na UFMG. Eu fiz residência de medicina do trabalho na UFMG. Me mudei para Campo Grande e trabalhei, assim, trabalhei 13 anos como médica do trabalho. E depois eu me casei, né? Meu marido tem uma fábrica de snacks, que todo mundo aqui em Campo Grande deve conhecer, que é a Semalo, né? Muita gente conhece aí como Jumbitos. Jumbitos, E há 5 anos eu fui também trabalhar na fábrica. Legal. Mas eu penso que tem algumas coisas que são realmente destinadas na nossa vida, né? Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque... lá na fábrica nós temos os salgadinhos, as pipocas, as batatas fritas. E a minha história começou lá em Varginha porque o meu pai também era um fritador de batatas. Ele tinha uma loja lá, né? Ele fritava batata de forma artesanal. Os tempos são diferentes, né? Mas eu trabalho desde muito nova, desde os 9 anos de idade. Uau. E aí, quando eu tinha 17 anos e que eu estava lá na batateira, eu pensei, nossa, essa vida é muito dura. Eu queria muito mudar a minha história e eu pensei, como que eu vou fazer isso? E o que eu sempre fui muito boa era em estudar. Eu falei, olha, então eu tenho que estudar. E então fiz cursinho, passei, né, na Federal, cursei medicina, fiz medicina do trabalho e eu fui trabalhar no SESI como médica do trabalho. Também foi lá onde eu conheci o meu esposo. E aí eu voltei para a batateira. E assim, uma curiosidade, como que você veio parar lá de Varginha para cá, para Campo Grande? Então,
Meu ex-marido, ele é cirurgião e ele fez um concurso para cirurgião da aeronáutica. Tá. E foi assim que nós viemos parar aqui em Campo Grande. Campo Grande. E é uma terra, assim, que eu adoro, que me acolheu muito bem. Eu amo viver aqui. Eu acho que aqui a cidade, ela tem uma paz, uma tranquilidade, em comparação até com outros centros, assim, né? Um nível muito baixo de violência. Tem, assim, muitas oportunidades. E desde que eu vim para cá, em 2013, aqui se tornou minha casa. Que legal. Só não tem o cafezinho e o pão de queijo mineiro, né? Mas isso aí, olha, o café aqui a gente acha. O bom, pão né? de queijo mineiro realmente é insuperável. Tem que ir lá buscar. Mas uma curiosidade que me bateu assim, a questão da medicina. Você... porque tem jovens assistindo aqui também, né? Sim. E realmente você pode mudar, e já tivemos entrevistados que, inclusive, falaram sobre isso. Como é que foi essa mudança da medicina para essa área que você está agora? Então, eu sempre gostei muito, sempre fui muito feliz na medicina, mas a medicina ela é uma profissão que te permite escolher muitas coisas diferentes. A gente pensa em médico e a gente acha que tudo é igual, né? Consultório, mas não. Pense, se você é um radiologista, né? Um radiologista, ele quase não tem contato mesmo com o paciente, né? Ele avalia muito exames, essas coisas. O médico do trabalho, apesar dele fazer os atendimentos, mas ele é muito voltado à gestão de saúde, né? Dos trabalhadores, de saúde nas empresas. Então, eu sempre tive uma tendência a essa veia mais de gestão. Uma coisa que eu achei assim muito interessante, você falando sobre mudanças, né, de profissão, por exemplo, é que quando eu estava no SESI, foi a primeira vez que eu fiz uma avaliação de perfil. E aí, dentro dessa avaliação de perfil, eu pude me enxergar num gráfico, né? Normalmente, os médicos eles têm um perfil mais programador, analista, né? Gostam muito de rotinas de trabalho, de detalhes, né? Um especialista é isso. Ele sabe cada vez mais de um assunto menor, né? Sim. E eu tenho um perfil realmente oposto. O meu perfil é um perfil executor-comunicador. Então, por exemplo, eu não gosto de rotina, eu gosto muito de desafios, de responsabilidades, de coisas novas. E aí, dentro disso, sem conhecer realmente, assim, eu digo num gráfico, sem saber desse diagnóstico de perfil, eu já era muito voltada a essa parte de gestão. E aí foi assim que eu escolhi a medicina do trabalho. E quando eu fui para a fábrica, inicialmente, assim, nossa, eu fui, chorei. Porque eu falei, meu Deus, e se eu não for boa nisso o suficiente, né? Porque na medicina a gente tem uma ordem das coisas, onde você primeiro aprende, estuda e depois você faz, né? E o que eu tive muito medo foi, nossa, e agora? Eu estou entrando em uma coisa onde eu não tenho uma preparação formal para isso. Será que eu vou dar conta? Né? Será que vai dar certo? Então, o meu medo era esse. Mas depois que eu fui, assim, eu realmente me encantei. Pela fábrica, pelo trabalho, pela quantidade de coisas realmente diferentes que a gente tem e que a gente pode fazer e pode evoluir e também pode cuidar das pessoas de uma maneira diferente da medicina, mas também cuidando das pessoas. Legal. Então, quando alguém me pergunta, você se arrependeu de ter ido? Não me arrependi. Eu não posso dizer isso porque eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizada.
talvez eu tivesse já um pendor, né, maior até para isso do que para a medicina. Legal, e é interessante ouvindo ela falar que no caminho da liderança, até para quem está nos ouvindo, né, vendo, é importante o autoconhecimento, né? Muito. Você entender as suas características, as suas habilidades, né? Buscar ter esse autoconhecimento, essa sua identidade. Então, você aí que está assistindo, busque esse autoconhecimento para você entender o melhor caminho, né? E você sabe que a medicina tem uma coisa, né? Que a gente tem uma repetição. E algumas situações que ocorriam comigo e eu me sentia diferente dos meus colegas. Que é, por exemplo, um exemplo, né? A gente ia começar um módulo novo, cardiologia. Então, eu começava toda animada. Nossa, e aí, módulo novo? Vamos lá, vamos estudar. Quanta coisa diferente. E aí, no fim do módulo, a gente só fazia atendimentos, né? E aí, chega a primeira pessoa, o que ela tem? Ela tem hipertensão, tem insuficiência cardíaca, um problema valvar. Aí, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. No geral, as coisas se repetem muito. Entendi. E o que eu via de diferente? Eu via que os meus colegas vibravam com isso. No fim do dia, eles falavam, nossa, gente, hoje eu fiz 15 atendimentos, eu sabia dar o diagnóstico dos 15, eu sabia prescrever os 15, só que eu me sentia estranha, porque eu pensava, nossa, sim, mas no terceiro eu me cansei. E você se sente fora do lugar. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho sobre mim hoje, eu teria condições de entender isso. Não, o meu perfil ele não é muito adequado a rotinas, né? Então, realmente, o autoconhecimento ele é muito importante porque ele permite que você potencialize tudo aquilo que você já tem de bom. Verdade. E permite também que você tenha resiliência com aquelas características que você não é tão boa assim. Mas você aprende a olhar isso, olha, eu sei que essa não é uma habilidade inata, eu vou desenvolver ela o máximo que eu posso, mas eu nunca vou ser um AS nisso, né? É verdade. Que bacana. Olha, mas eu sei também que você ali tá no dia a dia da fábrica, né? Você trabalha muito, entende, tá ali nessa transição de carreira. E você é diretor hoje de uma grande fábrica, né? Que hoje está aqui em Campo Grande, mas em muitas outras cidades e até com presença em outros países, né? Sim. Então, assim, conta pra gente como que é o dia a dia, né? Pra liderar tantas pessoas ali na fábrica. E depois a gente também falar um pouquinho do tamanho da Semalo. Olha, a liderança, ela se mostra de diversas maneiras, né? Então, eu acho que a primeira coisa, a liderança vai muito pelo exemplo. Legal. Né? Eu acho que eu fico pensando que talvez a fábrica seja como um filho, né? Eu acho que quando a pessoa tem um filho, ela tenta ser o melhor possível para dar aquele exemplo para que essa criança possa se desenvolver. Então, lá na fábrica também eu me sinto assim, né? Eu tento uma melhoria contínua, né? Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso ter mais paciência? Como que eu posso, né, orientar as pessoas de uma maneira melhor? Então, acho que essa coisa do exemplo e de sempre pensar como eu posso melhorar um pouquinho. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a segunda coisa, né, o aprendizado formal, eu voltei a estudar, estou fazendo um MBA lá na Dom Cabral de gestão de negócios, porque realmente, né, as coisas vão tomando um pé, né, a fábrica, né, ela está crescendo ainda bem, e nós temos também que nos prepararmos para isso de maneira formal. Então, também voltei a estudar. Agora, quando você olha como que você desenvolve as pessoas, como que você cria programas dentro de uma empresa para que essas pessoas se desenvolvam, isso é muito interessante. Então, assim, e as coisas, elas não acontecem de repente, elas acontecem aos poucos, né? Então, por exemplo, nós temos lá nossos operadores de máquina e eu queria muito que eles
fossem autogerenciáveis, né? Eu não queria que o encarregado deles sempre, né, tivesse que ficar em cima. Olha, gente, olha essa batata palha aqui queimou um pouco, nossa, né, diminui aí a temperatura do fritador. Eles tinham que enxergar isso. Então, nós fizemos um programa de capacitação desses operadores e é bem devagarzinho. Então, primeiro você fala com ele, olha, você vai preencher esse papel aqui, você vai anotar aqui, ó, quanto é a temperatura do fritador, quantos quilos de batata estão entrando. Aí ele anotou, aí você vem e mostra para ele, olha, dentro dessa faixa aqui, ela está correta. Na hora que sai dessa faixa, isso está incorreto. Se sai, qual é a sua ação com relação a isso? E você vai mostrando para as pessoas, né, o passo a passo, como que as coisas vão acontecendo. E hoje nós temos lá, por exemplo, um programa, né, de desenvolvimento de carreiras lá dentro, onde à medida que ele aprende mais sobre as máquinas, ele é promovido e então ele tem interesse de se desenvolver, ele tem interesse de contribuir e também dentro disso, quem desenvolve outra pessoa são pontos a mais para poder ter para subir, né, dentro do seu próprio cargo, né? Então, assim, a pessoa também tem o interesse de ajudar os outros a melhorar lá dentro, né? Que legal. Muito interessante isso aqui. Me lembra até mesmo uma palestra do Global Leadership Summit. Opa. Que eles diziam justamente sobre a importância da pessoa entender que ela está ali, ela não é só uma máquina, ela precisa entender o processo, e a hora que você falava eu percebi isso, valoriza a pessoa, né? Ela entende que não está só apertando um parafuso, que ela faz parte de um processo todo, e se ele se desenvolve, ele também tem a recompensa. Sim. Interessante, muito interessante. Isso acaba motivando a pessoa a querer cada vez melhorar mais e entender o processo da sua própria profissão. Sim, né? E ele entende que ele é muito importante, né? Dentro desse contexto, né? Como que essa batata vai chegar lá no consumidor, né? Qual que é o impacto que ele tem nisso, né? Então, é uma coisa que no dia a dia é muito bacana de se ver. Essa evolução das pessoas, da empresa, dos processos. Você motiva, né, a pessoa a fazer aquilo. Como você disse que você chegava no terceiro, você estava cansado, os outros estavam empolgados porque eles eram do perfil deles, né? Eles eram motivados, muito interessante. Eu lembrei até do professor Gretz, que era um palestrante de liderança. Lembrei muito quando você estava falando, e agora que você completou, que ele dizia que tinha ele foi visitar uma fábrica de carros, que estavam fabricando carros ali, e tinha um empregado ali que ele ficava fazendo um furo ali perto da onde era a lanterna do carro, o farol do carro. E aí o professor Garcia passou por ele, estava meio tristão, assim, né? Desmotivado. Ele falou assim, vejo que você não está tão motivado para fazer. Por quê? Ele falou assim, rapaz, o que eu fico fazendo aqui? Só furando esse buraquinho. Já pensou até para chegar lá em casa, contar o que eu faço? Não tem importância. A pessoa não sente a importância, como você falou, de sentir importante, né? Aí ele pegou e conversou. Você sabe que tem uma estatística que tem muitos problemas que se dão de curto-circuito em carro por causa da falta de fazer isso com excelência. Os fios, esse buraco que você faz aí, que você acha que é só fazer buraco, ele fica áspero, ele corta o fio e dá os curtos e pode até acabar causando um acidente que pode tirar vidas. Você percebe o quanto é importante você fazer isso bem? Diz que o cara começou a trabalhar de outra maneira. E eu lembrei muito bem porque ele aí entendeu que quando você falou que tá levando saúde também para as pessoas, porque sabendo exatamente aí o processo de como fritar uma batata para ela ficar saudável, tá levando saúde para dentro da casa das pessoas, né?
E aí aprendemos mais aqui. Mais uma lição. No Liderando com Fé, como é Show. que líderes excelentes como ela motivam pessoas a darem o melhor de si. Eu sempre penso que assim, né? A excelência, ela mora no detalhe. Então, qualquer coisa que nós formos fazer, por menor que seja, faça aquilo da melhor maneira possível. É assim que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, né? Agora, eu acho que hoje em dia as pessoas são muito afoitas, né? Querem que as coisas aconteçam muito rápido. E Geração fast food, né? Que fala. mas as coisas não são assim. Elas levam um tempo de aprendizado. E eu sempre digo, olha, se você... No dia a dia, todo dia a gente faz um pouquinho, mas a gente não consegue ver o quanto nós evoluímos. Sim. Então, eu sempre falo, olha, sempre ao longo do teu caminho, seja uma semana, um mês, um ano, pare e olhe para trás. Veja onde você está hoje e onde você estava há um mês, há um ano atrás. Se você não está no mesmo lugar, você teve uma evolução. Né? Porque a gente se cobra muito que essa caminhada seja muito rápida. Sim. E para os mortais, não é. Não é assim que acontece. É verdade. E é interessante a gente falar porque acho que aqui em Campo Grande, né, tem muito esse problema. Não sei se em outros locais também vocês enfrentam isso, mas a mão de obra é complicada, né? Não é fácil, né? É muito fácil, né? E a gestão de pessoas... Muito se fala hoje em tecnologia, né? Tecnologia é importante, mas uma empresa ela é feita de pessoas, né? E a liderança é sobre isso, né? Inspirar e influenciar as pessoas, né? Sim, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje. Nós vemos muito esse imediatismo nas empresas, né? Às vezes a pessoa fica um dia e vai embora, e aí você pergunta, mas e aí? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, às vezes, não era bem o que eu esperava, assim. Então, a pessoa hoje, ela não tem muito a paciência dessa maturação, ela não tem a paciência do aprendizado, né, da evolução, ela quer as coisas todas de uma maneira muito imediata. Então, isso tem sido um desafio enorme, né? Eu acho que todo mundo tem notado essa mudança, né, no comportamento das pessoas, principalmente das gerações mais novas, né? Verdade. E, Adriana, assim, você como mulher, né, num cargo ali de tanta influência dentro de uma grande indústria, assim, falam muitas vezes que as mulheres enfrentam desafios, obviamente, diferentes dos homens, etc. E tem muitas mulheres que nos assistem, que querem também, né, ocupar um cargo de liderança, assim como o seu. Você enfrenta muitos desafios, é diferente ou não? É tranquilo, é normal? As pessoas também têm o mesmo respeito que tem por outros diretores homens, por exemplo? Bom, eu acho que essa questão de respeito lá dentro é muito tranquila. Tanto porque lá a nossa fábrica, a maioria são mulheres, né? Agora, o que é uma coisa que é um fato, né? Então, tem vários estudos, né, da OCDE, que ele fala muito sobre a atividade não remunerada da mulher, né? Então, o que é isso, né? A mulher, ela, além do trabalho dela, ela tem um trabalho com os filhos, com a casa, né, com os pais, com o sogro, né? Porque é um trabalho. Então, a pessoa chega em casa, ela limpa a casa, ela lava a roupa. Aquilo é um trabalho, tem até nome isso. É um trabalho não remunerado, né? Só que o que acontece com todas as mulheres, né? Com todas não, mas com a grande maioria das mulheres, né? Nós criamos, né? Os meninos e as meninas de maneira diferente. Então, essa cobrança recai sobre a mulher. Então, enquanto ela está fazendo uma atividade não remunerada, de lavar, de passar, de limpar, ela não está se desenvolvendo profissionalmente. E aí, o irmão ou o marido, ele pega esse mesmo tempo e vai fazer um curso. Ele pega esse mesmo tempo
e vai fazer uma hora extra. Ele pega esse mesmo tempo e usa de uma maneira voltada para um trabalho remunerado. E aí começam as disparidades, tanto de remuneração, não que hoje, na grande maioria das empresas, né, que a gente vê, as empresas sérias, não existe uma diferença salarial num mesmo cargo. Mas nós vemos que há um menor número de mulheres na liderança. Por quê? Porque elas não tiveram a mesma oportunidade, elas não tiveram a mesma carga horária de estudo, elas não tiveram a mesma carga horária de experiência para ocupar cargos mais altos. Então, eu acho que aqui as mulheres têm que pensar realmente um pouco, porque são elas que criam seus filhos, né? E o que é a proposta? Que a gente tem uma divisão dessas atividades não remuneradas para que haja uma igualdade maior nas atividades remuneradas. Então, isso eu vejo que é uma disparidade, né, muito grande na nossa cultura e que acaba acontecendo esse viés, né? Quantas mulheres você conhece que depois que teve o filho, teve que ou diminuir a carga horária, né? Ou estava numa posição, por exemplo, tem a própria empresa de crescimento e teve que botar o pé no freio, porque realmente ela não vai dar conta dessa dupla, tripla jornada de mãe, de esposa e no trabalho. Então, isso que a gente tem que equalizar melhor. Entendi. Legal. Muito interessante, muito bacana. Muito esclarecedor. Esclarecedor. Né? E assim, para falar da Semalo, se a gente puder falar, porque eu acho legal... Eu não tenho certeza, mas ela é daqui de Campo Grande ou não? Então, assim, poxa, uma empresa, uma grande indústria daqui, né? A gente tem que valorizar, muito legal. Se puder falar um pouquinho o que é a Semalo, o tamanho dela hoje, os projetos de expansão que vocês têm. Então, a Semalo, né? Ela fez 30 anos este ano. Olha que legal. Né? Ela foi fundada e continua a ser gerida pelo meu esposo, né, o Sérgio Lungen. Verdade. Por quem eu tenho, assim, uma enorme admiração nesse campo. É incrível como ele conhece cada pedacinho daquela empresa, como que ele bate o olho aí no resultado financeiro, ele bate o olho no resultado da produção, ele vira e fala assim, aqui, pode olhar que nós estamos com um problema aqui. Olha. Então, a experiência dele é enorme. Nós somos uma fábrica de snacks, né? Nós fabricamos salgadinhos, nós fabricamos batata frita, pipoca doce, tortilha, o que a gente chama de massinha, que são aqueles pastéisinhos de trigo. Nós fabricamos também os pellets de trigo, como se fossem né, de bacon. Nós fazemos os extrusados de milho, né? Que são os salgadinhos de milho. Então, aquilo lá, a gente coloca fubá, água, um pouco de gordura e ele sai como se fosse numa forminha, né? Legal. Então, assim, a batata e os salgadinhos de milho hoje são o nosso carro-chefe, né? Nós temos aqui a fábrica em Campo Grande, nós temos uma fábrica em João Pessoa, na Paraíba, e nós temos as filiais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Distrito Federal e no Paraguai. No Paraguai, no isso. Paraguai, vizinho aqui. Em breve, o Paraguai vai receber também uma nova fábrica nossa. Olha, que legal, que bacana. E vocês estão com um projeto de expansão aí para outras cidades? Não, não, de filiais sim, isso, mas filiais. De fábricas, agora o nosso projeto é o Paraguai. É o Paraguai. Que legal, poxa, muito, muito bacana, né? Ter uma indústria aqui em Campo Grandense. Inclusive, mandar um abraço pro Sérgio, nosso amigo, né? Nosso amigo Sérgio. E também temos muita admiração. Eu acho que esse episódio ele vai assistir. Esse é especial, ele vai assistir. Nem que ele estiver lá no aeroporto, numa conexão, ele vai pegar o celular e vai assistir. Com certeza. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe você. E esperamos ele aqui também para contar a história dele, vai ser muito legal.
Vai ser Convite não tá faltando, né? A gente já falou, mas ele é bastante corrida a vida dele. Mas, Sérgio, ó, fica aqui ao vivo o convite para você estar aqui conosco. Vai estar, sim, se Deus quiser. Bom, o tempo passa, né? O tempo é corrido. Infelizmente, a gente tá chegando no nosso final, né, pai? Pois é. Mas, assim, foi muito bom. Eu aprendi muito. E, assim, Adriana, pra gente começar a caminhar pro final, o que você enxerga, assim, como líder, né? Os principais, assim, aspectos que um líder tem que ter, né, para que ele possa performar de uma maneira que ele consiga alcançar os seus objetivos, principalmente nos dias de hoje. Olha, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter caráter, né? Se você quer prosperar na vida, você tem que fazer as coisas da maneira correta. Sim. Então, ou se você fez da maneira errada, você passa a perna 1, 2, 3, 4, 5, você pode passar 10 vezes, mas isso não traz um bom resultado na nossa vida. Então, a primeira coisa, você tem que ter caráter. A segunda coisa é que você tem que ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. Olha, como você faz isso? Por que você faz isso? Você entender, né, o trabalho, você evoluir no trabalho, você aprender com as outras pessoas. Então, assim, vai lá, pergunta para o operador de máquina, por que você faz isso? Como você faz isso? Né? Isso faz com que você aprenda as nuances do trabalho. Então, Sim. assim, o aprendizado contínuo é muito importante. Eu acho que a terceira coisa, eu penso que são questões comportamentais. Cada um veio, eu brinco que cada um veio com o download do céu, né? Que foi o que a gente falou um pouquinho mais cedo sobre o perfil, mas cada um tem que aperfeiçoar o seu perfil. Então, você tem que melhorar, né, no seu comportamento. Se você nasceu um bichinho bravo, você tem que ficar um bichinho mais manso, né? Se você nasceu uma pessoa mais acomodada, você mesma tem que se cutucar para poder andar. E eu acho que é muito importante que a gente tenha resiliência. Nós temos que saber que, né, de tudo que a gente faz, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Tem coisa que anda rápido, tem coisa que anda bem mais devagar do que nós gostaríamos, mas a gente tem que perseverar sempre. Então, a gente tem que ter essa coisa, eu vou continuar, eu vou em frente. Eu acho que isso, eu acho que essas características, quando a pessoa junta tudo isso, ela tem condições, né, de se manter e de liderar outras pessoas, né? Que legal, hein, pai? É uma aula. Isso foi tão bom, um resumo tão rápido, que isso tem que se tornar um shorts lá, entendeu? Vai sair, vai ser um corte. Vai sair um recorte ali, que, né? Muito bom. Muito bom, muito legal. Obrigado, viu? Obrigado por você nos ensinar tanto. Eu sei que todo mundo também que está te assistindo está agradecido porque você está assim, abençoando a vida de muita gente aí. Obrigado por você estar aqui e a sua experiência é muito importante. Não deixe de falar dessa sua experiência, não deixe de se comunicar como você se comunica, porque eu tenho certeza que assim você já tem ajudado pessoas e vai continuar ajudando. Obrigado por ser quem você é. Show de bola. Mas eu tenho uma última pergunta aqui, pai, se puder ainda. Não. Eu acho que é legal... Você que manda aqui, você é o host desse podcast. Acho que é legal a gente falar também, Adri, assim, um pouquinho do cenário econômico, do cenário da indústria, né? Vocês têm um trabalho muito importante frente a FIEMES também, né? Sim. Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso do Sul. Vocês têm indústria, né? A gente vê que o nosso estado tá crescendo muitos pontos positivos e tal. Como que vocês veem hoje a indústria aqui? O que pode ser melhorado? Tá bom, não tá? Como é que tá essa questão? Olha, os dados do IBGE mostram que o Brasil ele vem sofrendo uma desindustrialização. Nós temos perdido indústrias no Brasil. Né? Hoje, tudo virou uma concorrência mundial.
né? Não, nada mais é localizado, né? Então, por exemplo, uma tecelagem de fios, de tecido, muitas vezes hoje sai muito mais barato importar aquilo da China pronto do que fazer o fio, né? Fazer o tecido, costurar a roupa aqui. Então, eu acho que tem duas coisas aqui do Brasil que nós temos que pensar, né? Para que a gente mude esse cenário, reverta esse cenário e passe a ser mais industrializado. Eu acho que a primeira coisa, né, eu não acho que a posição hoje do governo seja uma posição interessante, que é a tributação excessiva de máquinas, né? Então, você traz uma máquina de fora, porque não tem aqui, né? Às vezes tem algumas pessoas que tentam fazer umas cópias que não funcionam, não tem um resultado, né, de qualidade bons. Então, a maior parte do maquinário, ele realmente vem de fora e se tributa 100% em cima. Isso em dólar, né? Nossa. Que está 5,80, então já vira 6 vezes o preço em reais, mais 100% de impostos. Isso inviabiliza a indústria trazer mais tecnologia, inovação, maior produtividade, e isso, dentro do mercado interno, se reverteria em menores preços. Então, eu acho que não é uma posição interessante, porque ele ganha muito nesse maquinário, que são poucos, e deixa de ganhar muito numa possível arrecadação, que seria o produto da indústria. Então, eu acho que não é uma posição, né, interessante. E, realmente, hoje, né, o custo Brasil faz com que nós não sejamos competitivos no mercado externo. Então, o que as pessoas têm que começar, né, a pensar, tem um ditado, né, muito popular, fala, não existe almoço grátis. Né? Então, quando o governo vai lá e ele faz uma lei que ele diz assim, olha, indústria, agora você vai ter que pagar por isso, por aquilo outro, nós vamos inventar 73 mil programas diferentes para que vocês paguem por isso. Quem está pagando essa conta, no fim, são os consumidores. Então, eu acho que as pessoas têm sentido isso. Quando você vai no supermercado, gente, como as coisas estão caras. Você vai comprar roupa, você vai comprar sapato, tudo está caro. Por quê? Porque isso está todo embutido dentro do preço do produto. Então, eu acho que né, nossos governantes, no geral, quando eles fazem uma lei, quando eles adicionam um ônus, né, e acham que isso não tem um retorno na sociedade, tem, né, que é num aumento realmente do custo de vida da população em geral. Então, eu acho que esses 2 pontos seriam muito interessantes, porque são coisas que a gente poderia rever. Sim, repensar essa questão, né? Sim. Que às vezes acha que está só afetando o empresário e tal, e pelo contrário, né? Cada uma das pessoas paga por isso, Com né? certeza. Então, eu sempre digo assim, olha, se tem uma pessoa, né, que está lá recebendo pelo INSS, fingindo, né, às vezes que está doente, e aí o vizinho fala, poxa, nossa, se eu conseguisse também, eu ia querer. Deixa eu te falar, isso está indo também para a sua conta, né? Então, o INSS que você paga lá todos os meses, descontado no seu trabalho, ele vai para quem precisa e precisa de fato, mas uma parte disso vai também para quem não precisava. Então, todo mundo paga a conta. Todo mundo paga. As pessoas têm, né, muitas vezes acham que não, é só o empresário, é só, né, se fala muito hoje, né, não, a classe média. Não, todo mundo está pagando paga a conta. Isso é muito complicado, né? Principalmente a longo prazo, né? Sim. Exatamente nesse processo que você está dizendo, então existe tanto a cadeia para o lucro, mas uma cadeia de prejuízo também, né? Não Sim. adianta pensar só no meu umbigo
e aí eu tô me dando bem, mas você faz parte de um todo, de um processo. Você faz parte de um todo. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Essa cultura, né? Essa cultura. Exatamente. Ó, a gente, inclusive eu esqueci de falar pra ela, mas a gente sempre pede aqui no final, mas eu sei que ela é muito estudiosa, ela vai tirar isso de letra. Ixi. A indicação de um livro que você leu na sua vida, que você gostou bastante. Pode ser da área empresarial, liderança, ou de vida mesmo, de autoconhecimento, que você achar melhor pra você indicar. E também, ó, essa câmera aqui, ela é toda sua para suas palavras finais. Se você quiser também deixar alguma rede social, ou da Semalo, ou a sua, fica à vontade. Ah, tá bom. Então, nossa rede social é Semalo Oficial. Então, nos sigam, vejam lá nossos lançamentos. É muito bom, hein? Os salgadinhos lá. Os que nós temos. Tô aqui matutando sobre um livro. E uma coisa que me veio aqui à cabeça, né? Que tem a ver com essa coisa de liderança. E que é um livro interessantíssimo, né? Que é Catarina a Grande, né? Que ela foi... né, uma gestora da Rússia, né, que todo mundo já ouviu falar. Ela não era russa, ela era... filme e tudo esse livro. Ela era alemã, ela se casou com o herdeiro do trono russo e foi ela quem governou a Rússia e ela levou a Rússia a uma nova era, né, de artes, de desenvolvimento. E ela conta que... a sogra, né, tinha muito medo que o filho tomasse o poder dela. E ela realmente ficou no poder até ela falecer. Então, ela isolava Catarina e o filho. E ela fala que esses anos ela usou para o estudo, que ela estudava sobre o iluminismo, sobre como ela poderia ser uma governadora melhor. Mas ela era uma pessoa que veio do campo. Ela era de uma família de nobres, mas eram nobres que não tinham dinheiro, tinham só o sangue azul, e foi assim que foi feito o casamento. Então, quando você lê sobre a vida dela, de onde ela saiu, como ela se autodesenvolveu, praticamente num exílio, né, proporcionado pela sogra, e o impulso que ela deu à Rússia naquela época... é uma coisa de se impressionar. Você fala assim, como é que ela teve a capacidade de se desenvolver, de se construir e de construir tanta coisa ao redor dela. Então, tudo mora dentro, né, da nossa mente e, né, a pulsão que a gente tem para fazer é que vai impulsionar a gente para frente, para esse desenvolvimento. Esse livro é muito, muito interessante. Eu não esperava tanto dele. Catarina a Grande. Aí, fica a dica, então. Fica uma boa dica aí. Uma boa dica. E você, pai, quais são os seus últimos recados aí para essa galera que tá nos assistindo? Rapaz, sabe uma coisa que ela falou no começo? E eu penso que a gente sempre precisa ficar repetindo, e é uma coisa muito que nosso Liderando com Fé, e o nosso maior exemplo de liderança aqui do nosso podcast é Jesus Cristo. Quando você falou que liderança é, por exemplo, eu creio que não pisou ainda nessa terra um homem que tenha dado mais exemplo de tudo que ele pregou que Jesus Cristo. Tudo que ele falava, ele vivia. Aliás, teve que pagar alto preço por ser coerente com aquilo que ele falava, né? Porque a maior parte das pessoas, principalmente naquele contexto que ele viveu, falava uma coisa, como os religiosos fariseus, por exemplo. Eles foram... Até a gente, para dar de sinônimo hipócrita, a gente fala fariseu, né? Você é um fariseu. E, na verdade, às vezes a gente não sabe de onde surgiu isso aí. É justamente porque Jesus era um mestre diferente dos outros mestres. Ele não somente ensinava, ele não tinha apenas boa teoria, mas ele exemplificava tudo aquilo que ele ensinava. E quando você falou, me lembrou disso. E fica aí também o desafio para você liderar, por exemplo. Que Deus abençoe você, que você viva também tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que é teoria, que as pessoas admiram até na sua teoria, que você possa liderar também pelo exemplo. Para mim ficou essa lição forte aqui nesse aprendizado. Legal.
Dri, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Foi um bate-papo muito legal. A gente espera que volte outras vezes, né, Sim, pai? Pra uma essa parte 2, 3. Parte 2, 3, vira uma série. Que Deus abençoe você, o Sérgio, a empresa de vocês, viu? Foi muito bacana estar aqui com vocês, Que né? bom que Gabriel você gostou. é muito querido. Muito obrigada aí pelo convite. Valeu mesmo. Valeu. E, gente, olha, queremos agradecer você que ficou conosco aqui até agora. Não esquece de deixar o seu like, o comentário, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.